gente, professor Paulo Júnior, né? Vou continuar aqui as aulas de conjuntos do primeiro ano, tá? Então, olha o que a gente tem aqui, né? A gente vai falar de um série de probleminhas que envolvem conjunto, tá? E a gente vai relacionar dessa maneira. Então, acompanha comigo aqui. Ela vai ficar um pouquinho extensa, são 3 problemas, mas são importantes para a gente aprender como resolver problemas envolvendo esse conteúdo que a gente conhece de conjunto. Então, em um certo ano, ao analisar os dados dos candidatos do concurso vestibular para o curso de graduação em administração de administração, nas modalidades administração de empresa, vou chamar de AE, e administração pública, vou chamar de AP, tá bom? Concluiu-se que, aí tem uma série de informações, 80% do número total de candidatos optaram pela modalidade de administração de empresas, ou seja, 20% quis administração pública, né, que é o restante. 70% do número total de candidatos era do sexo masculino. Opa, então 30% são do sexo feminino. 50% do número de candidatos à modalidade de administração pública eram do sexo masculino. Então, na administração pública tem 50% do pessoal do sexo masculino e 50% do sexo feminino, né? Meio a meio. 50%, 500 mulheres, né, optaram pela modalidade administração pública. Isso aqui é uma informação em que eu não posso concluir nada ainda, obviamente, do sexo masculino, só que 500 mulheres quiseram administração pública. O número de candidatos do sexo masculino à modalidade administração de empresas foi... então eu quero saber isso aqui, ó. Quem é do sexo masculino e da modalidade administração de empresas, tá? É a interseção dessas duas partes aqui. É o que eu quero saber. Então, parece que a gente vai ter que criar 4 conjuntos, né? Administração de empresa, administração pública, masculino e feminino. Quando na verdade não. 3 conjuntos aqui é suficiente. Tá? Quais são os 3 conjuntos, pessoal? Administração de empresas, administração pública e masculino. Vou julgar só isso. Porque o que não for masculino é feminino. Muito bem, vamos tirar alguns conjuntos aqui. Quais? Não dá para ser só masculino, porque quem for masculino ou quem for feminino, escolheu uma das administrações. Eu não estou julgando ser somente homem de qualquer lugar. Não. Não existe interseção aqui, né? Porque não dá para escolher os 2 cursos. Ou é um ou é outro, pelo que está dito aí. Não existe interseção no caso, né? Aqui, agora a gente tem que entender o seguinte, ó. Isso aqui seria somente administração de empresas, né? Ou pública, essa parte aqui. Só que ao mesmo tempo que ela é somente administração de empresas, ela também é do sexo, essa parte também garante o sexo feminino. Por que, professor? Ora, porque é a parte que não tem nada a ver com ser do sexo masculino. Então, se não é masculino e é alguém, é porque é do sexo feminino, tá? Então é por isso que eu não precisei criar um 4º conjunto, né? Bastou criar 3. Porque ao colocar em somente administração pública, eu estou pegando a parte feminina, e somente a administração de empresa eu estou pegando a parte feminina, porque o masculino está aqui, ó. Tá bom? Então vamos prosseguir. Olha só as informações. 500 mulheres optaram pela modalidade de administração pública. São 500 pessoas que optaram por administração pública que não são do sexo masculino. Segundo essa outra informação aqui, ó. 50% do número de candidatos da modalidade de administração pública eram do sexo masculino. Então, se 50% é do sexo masculino, 50% é do feminino. Ou seja, a mesma quantidade, né? Então, se tem 500 do sexo feminino que escolheram a administração pública, tem 500 pessoas do sexo masculino que escolheram a administração pública. Então, está na interseção. Tanto escolheu a administração pública, quanto é do sexo masculino. Tem que ficar nessa faixa etáriazinha aqui do conjunto, né? Como essa daqui não existe, vai ficar só nesse cantinho aqui. Tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Olha só. Essa primeira informação aqui, ela agora é crucial pra gente. Ó. 80% do número total de candidatos optaram pela modalidade de administração de empresas. Então, se 80% escolheram a administração de empresa, 20% escolheram a administração pública. Isso aqui que eu acabei de marcar, que são 1.000 pessoas, né? Elas são somente 20% do total de pessoas. Então, no total de pessoas, né?
o total. Se 20% são 1.000, os 100% faz uma regrinha de 3, né? Ora, 20% são 1.000. Os outros 80%, que é o que está faltando, né? São X pessoas. Para 20% virar 80, basta multiplicar por 4. Então, multiplicando por 4 aqui, vai dar 4.000. Então, o total de pessoas são 5.000 pessoas, né? Nessa parte aqui que está faltando, tá? Como tá, essa parte aqui que está faltando, elas vão ter 4.000 pessoas, né? Porque as outras 1.000 pessoas estão aqui. Tá? Cuidado, esse X aqui só é 80%, que são 4.000, tá bom? Eu botei assim 4x, ficou meio estranho, né? Eu vou só tirar aqui esse 4x aqui e botar assim, que eu acho que fica mais evidente o que eu fiz. Multipliquei por 4. Tá? Oh, ficou muito coloridão, né? É o verdinho que eu quero. Multipliquei por 4. Bem, aqui também. 4 vezes, pontinho. Continuando, olha só. 70% do número total de candidatos eram do sexo masculino. Quantas pessoas tem no total? Quantas pessoas tem no total? Tem 5.000 pessoas. Né? Se tem 5.000 pessoas, eu olho 70% de 5.000. 70% de 5.000 é simplesmente multiplicar 0,7 vezes 5.000. Né? Quando você faz, isso dá 3.500 pessoas. Se já tem 500 homens aqui, né? Para chegar nos 3.500 homens, sexo masculino, faltam 3.000 homens. Então, os 3.000 ficam aqui. Porque são aqueles que são homens e não escolheram ainda, né? Porque essa parte aqui, ó, vou fazer aqui de preto para destacar. São somente as mulheres, né? Porque é o que não é homem, tá bom? Então, deixa aqui. Eu já tenho quantas pessoas? 3.500, com 500 fazem 4.000, então restou 1.000, né? Para pôr aqui que são as mulheres que escolheram a administração de empresa. Mas essa não é a pergunta, né? A pergunta é essa aqui, né? Masculino e que escolheu a administração de empresa. Masculino que escolheu a administração de empresa, olha aqui, né? A interseção, a gente vai lá e marca 3.000, letra C. Fica muito feliz com essa primeira questão, né? Vamos para a próxima questão. Bem, continuando, né? Nessa próxima questão, os números são bem menores, né? E a gente já tem mais uma noção. Essa primeira questão a gente já tem um pouco mais de dificuldade, depois vai melhorando, né? Quanto mais questões a gente vai fazendo, mais fácil vai ficando de entender. Então vamos nessa segunda questão aqui, vamos lê-la aqui, ver o que ela pede, né? Então, numa classe de 30 alunos, eu já tenho um total de pessoas ali, antes eu tive que descobrir, 16 gostam de matemática e 20 gostam de história, né? Aí se você pensar, eita professor, mas como é que pode, né? Já dá 36 pessoas, calma. O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e de história é simples, né? Então, eu tenho dois conjuntos. Essa é bem facinho de fazer, tá? Dois conjuntos. Um eu vou chamar de matemática, o outro eu vou chamar de história. Eu quero saber exatamente quem está aqui, né? Quantas pessoas estão aqui, que é os que gostam de matemática e de história ao mesmo tempo. Aqui é a interseção dos dois conjuntos. Então, aqui, né, eu tenho 30 alunos no total, mas vamos continuar a continha aqui. 16 gostam de matemática, então eu vou botar 16 aqui, 16 menos x. Porque esse x já foi, essa quantidade de x de pessoas já foi contada, né? Essa parte do conjunto aqui, ó, é somente matemática, ou estritamente matemática. É aquele que só gosta de matemática. Aquele que gosta de matemática e de história também gosta de matemática. Então, ele fica no conjunto todo, né? E aqui é o conjunto todo da matemática, tá? Essa outra parte é somente matemática. Aqui, história. Quantos gostam de história? 20 gostam de história. Mas eu vou botar 20 aqui, 20 menos x. Porque essa quantidade de x de pessoas já foi contada. Então, vamos pensar assim, ó. Esse conjunto é os que gostam de história, tá? Então, os que gostam de matemática e história ficam aqui dentro, porque eles gostam de história também. Essa parte do conjunto aqui é os que gostam somente de história. No caso, não gostam de matemática, né? Só gostam de história. E eu acho ser bobagem isso. Mas bem, então prosseguindo.
E eu sei que se eu somar o pessoal que gosta somente de matemática, mais o pessoal que gosta de matemática e história, mais o pessoal que gosta de história, somente de história, isso tem que dar o total de 30 alunos da sala. E aí a gente usa a regrinha do cancelamento aqui, né? Fácil. E a gente pode prosseguir. Então, 16 com 20 são 36, né? Menos x é igual a 20. Resolvendo a equaçãozinha, menos x é 20 menos 36. Então, menos x é igual a menos 6. Trocando o sinal de todo mundo. X é igual a 6. Tá? E aí você vai lá. Olha lá, exatamente 16? Não. Exatamente 10? Não. No mínimo 6. Ou no máximo 6. No mínimo 6 e exatamente 18. Opa, aí aqui você vai ter que ter duas opções, né? Porque você tem no mínimo e no máximo. E agora é a hora da complicação, né? E aí, professor, qual que eu marco porque eu encontrei o valor 6? Pois é, gente. Aí tá a hora da pegadinha do problema, né? Aí se você disser assim, ó, se você marcasse essa, né? No máximo 6, quer dizer que podem ser 7, 8, 9, 10 alunos, né? Não, não podem, porque são 6 alunos, né? Então eu posso chegar até 6 alunos nessa minha resposta, né? Então, opa, se eu marcasse no mínimo, aí no caso, né? Perdão, se eu tivesse marcado no mínimo 6, significaria que seriam um. Se eu marcasse no mínimo 6, poderiam ser 7, ou 8, ou 9, o que não acontece, né? Eu tenho que ter no máximo nessa condição 6 alunos, tá? Então, se 6 alunos permanecerem nessa condição, dá certo, tá? Para requisitos de alguma seleção, até hoje em dia nem pode mais ficar botando dessa forma. Mas a resposta correta é no máximo 6 alunos. Não pode extrapolar os 6. O valor correto é o 6, tá? Então, como não pode extrapolar isso, no máximo 6. E a próxima questão, deixa eu pegar ela aqui pra gente, ela já volta a ser um pouquinho mais trabalhosa em relação a essa segunda. Tá? A primeira não foi tão simplesinha, essa segunda já foi mais fácil, agora nós vamos para essa terceira questão aqui, que ela diz o seguinte. Vamos lá. Uma pesquisa de mercado sobre os consumidores, sobre 3 marcas A, B e C, de um determinado produto apresentou os seguintes resultados, né? Então, gostam de A e B, gostam de B, B e C, gostam de C, de nenhum deles, né? Nenhuma das 3 marcas, 5%. Então, letra A. Qual a porcentagem dos entrevistados que consomem as 3 marcas, A, B e C? Qual a porcentagem de entrevistados que consomem uma e apenas uma das 3 marcas? Ora, gente, como aqui fala de porcentagem e não me dá a quantidade de pessoas entrevistadas, eu vou, né, dizer que a quantidade de pessoas entrevistadas foi 100. 100 entrevistados. Por que, professor? Ora, porque o 100 ele tanto funciona bem para número quanto para quantidade. Ou funciona para quantidade e para porcentagem. Tá? Então, se eu usar o 100, vai ficar tudo bonitinho minha conta. Então, eu vou criar aqui os 3 conjuntos, né? Conjunto A, B e C. Deixa eu fazer aqui um pouquinho melhor para ter as interseções. Tá? Então, A, B e C. Eu já sei que 3%, que nenhuma das 3 são 5%. Então, vou botar 5 pessoas aqui fora de nenhum dos conjuntos e vou começar a preencher. Eu não vou preencher somente A e assim sucessivamente, porque senão eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Então, se eu sei que 5 pessoas estão aqui fora, dentro dos 3 conjuntos, como eu estou contabilizando 100 pessoas, tem que ter 95 pessoas. Tudo bem? Então, uma coisa que não foi me dito é quem gosta das 3 marcas, né? Então, que é exatamente a pergunta da letra A, ela não foi dita para mim. Então, eu vou chamar aqui, ó, esse local bem aqui é um local de quem consome as 3 marcas, tanto A, quanto B, quanto C. Aqui é quem consome somente a marca A e B, tá? Aqui é A e B. Então, consome A e B, tá aqui, ó, A e B são 18%.
São 18 pessoas no caso. Só que eu já coloquei quantas ali dentro do A e B, né? Já coloquei X pessoas. Então aqui vai ficar 18 menos X. Essa partezinha aqui, ó, é quem consome A e C, sendo que já tem X lá dentro. Então, A e C são 15 menos X, né? Porque já tem X lá dentro. Essa parte aqui é quem é B e C, mas já tem X aqui, X pessoas, não esquece. Então, essa parte aqui, que é somente C e B, né? Que seriam B e C, 25%, 25 pessoas. 25 menos X. Pois bem, aí agora a gente continua. Que gostam somente do A, né? Que gostam somente do A, eu ponho 48 aqui? Não, não posso. Tá? Não posso pôr 48 aí, né? Não é assim que funciona. Porque ficaria 48 mais 15 menos X, mais 18 menos X. Ou seja, seria bem mais de 48 pessoas, tá? Então, como que funciona, professor? Funciona assim, ó. Você põe 48 e tira tudo que já está posto aqui, ó. Dentro, né? E o que já está aí dentro, professor? Realmente é trabalhoso, gente, mas é o mecanismo, um dos mecanismos para se fazer, tá bom? Então, 48 menos, e aí tudo que está posto ali, tá certo? Então, como eu vou pôr menos, eu já vou pegar tudo isso e trocar o sinal. Então, esse x vira menos x, esse 18 menos x vira menos 18 mais x, esse 15 menos x vira menos 15 mais x. Não preocupa não que vai cancelar muita coisa, tá? Vou mudar de cor de caneta e vou pôr aqui. Então, aqui vai ficar, né? Somente B seria 45 menos, né? Aí o menos vai trocar o sinal de todo mundo que já está aqui dentro. Então, vai ficar menos x, menos 25 mais x. Eu estou mudando os sinais. Menos 18 mais x, tá? E vou agora, por último, aqui no C. No C, o que acontece, né? Seria 50, mas não é 50. É 50 menos, né? Todo mundo que já está lá no C. Então, menos trocando sinal. Menos x, menos 15 mais x. E, por último, menos 25 mais x. E agora, gente, a gente faz o seguinte. Quem a gente puder cancelar aqui, a gente cancela, tá bom? Porque a soma disso tudo, né, tem que dar o total de 95. Mas eu já vou logo cancelando muita coisa, tá? Então, olha, esse menos x com x aqui cancela. Esse x aqui positivo com esse negativo cancela, tá? Esse x positivo com esse negativo cancela. Esse positivo com esse negativo cancela. Esse negativo aqui com esse positivo cancela. Esse negativo com esse positivo cancela. Tá bom? E aí agora a gente vai para os números, ó. O 18 com menos 18. O 18 com menos 18 já foi. O 25 com esse menos 25 aqui. É brincadeira de ficar procurando e retirando, né? Esse 15 negativo com esse 15 positivo. Por isso que eu fiz assim, porque aí eu já vou logo fazendo os cortes do que eu posso retirar, tá bom? Então, tem mais alguém aí que eu possa estar cortando? O menos 18 vai ficar, o menos 15 também. Então, foi bem, né? Então, eu tirei o que eu pude, né? Sobrou quem, né? Sobrou x. Vamos pôr aqui. X. Daqui sobrou o quê? O 50 menos 25. Tá? 50 menos 25, né? Então, já vou pôr lá só 25, mais 25. Esse x eu já usei. Aqui não sobrou nada. Aqui não sobrou nada. Desse aqui sobrou 45. Somente 45. Mais 45. O restante todo foi cancelado. Daqui foi cancelado tudo. Daqui foi cancelado sobrou 48 menos 18. 48 menos 18 são 30. E 30 menos 15 são 15. Então, sobrou 15. Então, somando tudo isso, tem que dar o que está ali do outro lado, que é 90, que é o total, né, que é 95. Então, x... Aí a gente agora soma, né? 25 com 15, 30, 40. 40 com 45 são 85, né?
e isso é igual a 95. Ou seja, o nosso x aqui, que é a letra A da nossa pergunta, é 10. Tá bom? Então, o x lá, que é a nossa letra A da pergunta, é 10. Então, a nossa letra A aqui, a resposta é 10 pessoas consomem as 3 marcas. E agora que a gente sabe a letra A, gente, a letra B fica chuchu beleza. Vamos mexer a tela aqui, porque eu vou reorganizar essas informações de um jeito que fica bem mais simples para mim fazer minha conta. Porque agora eu conheço a letra A, né? Então agora a minha conta não vai ser mais com esses x's aí. Vão ser com números conhecidos, né? Então, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Então, aqui no meio eu já sei que são 10, tá? Então, vamos lá. A e B. A e B são 18. Se já tem 10, falta 8. A, B e C. B e C são 25. Se já tem 10, falta 15. A e C. A e C são 15. Se já tem 10, faltam 5. Pronto. Olha como A e C tem 15, ó. 10 com 5. Tá? Olha como o B e C tem 18. O A e B tem 18. Né? 10 mais 8, 18. E olha como o B e C tem 25. 10 mais 15 são 25. Bom? Agora vamos para o A. O A são 48. Quanto é que já tem lá no A, né? Já tem no A 8, mais 10 são 18, mais 5 são 23. Para chegar em 48, faltam 25. Isso aqui é somente A. O B são 45. O B já tem 10, já tem 15, que são 25, mais 8, 33. Para chegar em 45, faltam 12. E o C total são 50, né? Aí, no caso, já tem 10, já tem 15 e já tem 5 no C. Então, são 30. Para chegar em 50, faltam 20. E aí a letra B pergunta isso, né? Quem gosta de somente uma marca. Então, somente C, somente 12. Esse aqui só gostam do B, né? Vou tirar essas bolas azuis aí, que vai confundir a cabeça de vocês. A letra B pergunta assim, ó. Qual é a porcentagem de entrevistados que consomem uma e apenas uma das 3 marcas? Quem consome só A, só consome uma marca. Quem consome só B, consome só uma marca. Quem consome só C, consome só uma marca. E quem consome só B, consome só uma marca. Então, o total que só consome uma marca é 25, mais 20, mais 12, né? Ou seja, 45 com 12, 57. Como o número e a porcentagem não diferenciam aqui no caso, né? Então a gente tem que isso são 57%. É a resposta da letra B. Assim como a resposta da letra A, viu? Em porcentagem é 10%. Então, gente, eu espero que essas 3 questõezinhas ajudem vocês a entender como que funciona, né? A resolução de problemas com conjuntos é um pouco trabalhoso, principalmente quando é a interseção de 3 conjuntos, mas a intenção é essa. Caso você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa de deixar aquele feedback aí importante pra gente, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.